E hoje a gente vai receber aqui a Gabriela Oviedo. A Gabriela é especialista em estratégia e transformação ágil. Ela possui mais de uma década de experiência em projetos e programas globais, corporativos e na área de tecnologia, que parece que essa metodologia é bastante utilizada. Vocês vão ver que eu não entendo nada dessa tecnologia, então falei para ela que é o desafio dela fazer alguém como eu sair daqui hoje entendendo e quem sabe utilizando já é, o OKR, OKR, que é Objective and Key Results. Gabi, é isso? Explica Isso pra gente o que aí. que é. Sua pronúncia dá um show, né? Ficou bonito. Mas é aquela coisa, gente, não tem problema. Primeiro, boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Fiquei super feliz já participei de vários eventos do INSPER, e sempre acho super interessante a troca de ideias, a fomentação. Estou super me sentindo muito honrada com isso. A ideia é que a gente tenha uma troca de ideias, mas mais do que isso, pôr a mão na massa, porque mais do que conceito e leitura, a gente sabe que a gente aprende fazendo as coisas, fazendo mão na massa, então é hands-on mesmo. É, Como a Paty falou, sou a Gabi Oviedo, trabalho com gerenciamento de projetos, programas, portfólio e agilidade há uns 15, 20 aninhos, alguma coisa assim. Então, as rugas a essa hora da noite, principalmente, já começam a fazer a denúncia, não tem jeito, né? Mas, enfim, vamos para frente. Alguém já ouviu falar de o que são os OKRs, ou o que usa na empresa, ou já ouviu falar, ou já teve que, do dia para a noite eu tenho que definir as minhas metas, né? Alguém já ouviu falar desse acrônimo OKR? Ó, o Rafael colocou a mãozinha, o Dani, podem ir pelas reações, gente. Quem não quiser abrir câmera, não puder. Ó, o Felipe, a Ó, Tereza. bastante gente. Então eu quero que vocês abram o áudio, vamos falar com a gente. Aqui não é ficar passivão, não. Hoje é tete a tete aqui. O que são os OKRs? Quem já ouviu falar? Tem uma grande dificuldade em definir, Gabriela, porque metas a gente sabe o que é, né? Mas aí veio o OKR, né? Porque o Google usa, aí você começa, putz, o que que eles conseguiram mudar de uma coisa que eu a vida inteira usei de uma forma simples, né? Então Estou eu tenho. acostumado, né? Estou acostumado a estabelecer as minhas metas, né? Muito voltada a PLR, né? Estrutura organizacional, planejamento estratégico. E o que que vem essa, né? O que que são? OKRs é um acrônimo, gente. O de Objectives and QR de Key Results. São resultados chaves. Então, é uma sistemática para se tratar e se estabelecer metas através de objetivos e resultados chaves. Quando a gente fala de... E aí, vocês agora são muito mais entendedores do que eu na origem de tudo isso. Quem já ouviu falar aqui de Peter Drucker, né? O pai, né? O grande senhor da administração, um dos grandes gestores aí até hoje reconhecidos. Peter Drucker definiu o estabelecimento da sistemática do estabelecimento de metas. Só que esse estabelecimento de metas, que era administração por objetivos, ou MBO, né, Management by Objectives, ele era de uma forma que a gente estabelecia essas metas e depois de um ciclo de um longo período, ele era cravado em pedra e depois eu era cobrado por isso. Mas já era uma sistemática de se estabelecer o engajamento, de se estabelecer um alinhamento de toda a empresa, uma definição para impulsionar o crescimento daquelas empresas, depois a gente passar por toda a parte de Fordismo, com evolução, industrialização e padronização de processos, qualidade, e evolução até através de sistema Toyota e etc. Para a gente não entrar muito aqui em toda essa contextualização. Mas o Peter Drucker criou, então, os APOs, no brasileirado, né? Administração por Objetivos. Desse trabalho de Peter Drucker, Andy Grove, que trabalhou na Intel, que era um cara que todo mundo falava que ele era os APOs, só que ele fazia de um jeito diferente, porque ele estabelecia um método em que até a meta da empresa, né, o chamariz da empresa, a frase que definia a Intel é Intel Delivers, que é
O time não importa se ele tem total conhecimento, se eles são os maiores especialistas ou se eles têm uma visão de contratação dos melhores profissionais. Eles entendiam que com aquele know-how que eles tinham conhecimento, eles entregavam, eles utilizavam da melhor forma, eles tinham uma otimização das habilidades para poder conseguir entregar aquelas metas que eram estabelecidas. E eles começaram a ver que realizando essas metas numa periodicidade, no monitoramento por ciclos menores, eles conseguiam entregar mais resultados, tanto que a Intel passou de uma empresa que estava perdendo a competitividade no mercado e saindo e perdendo até produtos, né, linhas de produtos, começou a despontar com um novo produto que são os microprocessadores, etc. Desse trabalho de Andy Grove, John Doerr, que trabalhou com Andy Grove em alguns projetos essenciais dentro da Intel, conheceu, então, os APOIs, então, a Administração por Objetivos da Intel, né? Então, nada se cria, tudo se copia e evolui. Então, Peter Drucker definiu os APOs, né? Andy Grove, os APOIs dentro da Intel, e Peter Drucker, que trabalhou com o Andy Grove, levou isso para a Google. Por quê? Porque um belo dia ele foi apresentado a dois universitários que estavam com uma ideia mirabolante de permitir a acessibilidade à internet para o mundo todo, de forma popular. E aí surgiu a Google e ele foi um dos financiadores. Então, ele tinha não só um comprometimento consultivo, mas ele tinha a grana dele investida. Então, ele estava colocando ali tudo que ele aprendeu de melhor em toda a carreira dele. E uma das coisas que ele implementou na Google, que fez com que a Google saísse, né, de uma startup para a empresa que é hoje, foram os OKRs. E aí o Dani está perguntando, né? Mas, Gabi, então qual que é a diferença do estabelecimento de metas que a gente conhece, aquelas definidas por PLR, né, ou que é uma sistemática que vai lá, né, os senhores do Olimpo definem as metas e, de repente, a gente recebe aquele planilhão com um monte de meta desdobrada, diretoria, superintendência, gerência, coordenação, e aí chega em mim e eu falo, caramba, o que eu posso contribuir para aumento do faturamento da empresa? E aí vem um monte de KPIs, outro acrônimozinho, né? Os indicadores da empresa. E eu falo, caramba, eu não me enxergo naquilo, mas eu estou comprometida com aquilo e, inclusive, o meu benefício, o meu salário e talvez até o meu emprego dependa desses resultados. Não é isso, Dani? E aí a gente fica naquela coisa, puxa, então eu vou me comprometer com uma meta, a hora que eu vou estabelecer as minhas metas, eu vou me comprometer com algo que seja muito desafiador? Eu vou me comprometer com algo que eu consiga... Opa, tem alguém aí com o microfone. Eu também, Gabriela. Pronto. Agora vocês estão me ouvindo de volta? Pronto, agora voltou. Então, qual que é essa diferença, né? Quando eu recebo esse estabelecimento de metas, as metas o quê? Mexem no meu bolso. Estou mexendo no bolso aqui, vocês não estão vendo, mas mexe no meu bolso. Então, nesse estabelecimento de metas, o que acontece? A gente acaba sendo conservador, porque eu vou arriscar, eu vou estabelecer uma meta que me faça correr o risco de não atingir. No máximo, a gente dá uma arriscadinha naquele que é o 120% superado, né? Para ganhar um bônus ainda melhor, não o meu normal, né? Para ganhar um bônus melhor, eu dou naquela arriscadinha. Mas quando mexe no bolso, é muito difícil da gente se arriscar. E os OKRs, eles vêm justamente para confrontar, né? Para quebrar esse paradigma. Porque os OKRs, eles vêm para se superar. Por que isso? Vamos pensar num cenário de uma startup. Qual que é o grande objetivo de uma startup? É atingir o break-even. E aí, disso vocês conhecem muito mais do que eu, né? Então, ela tem uma ideia mirabolante, ela faz um business case, uma avaliação de um modelo de negócio, onde ela comprova ali que, através do lançamento de um produto ou de um serviço, ela vai começar a ter o retorno daquele investimento. Só que ela é um ovinho ali.
E com esse ovinho, com esse grupinho, pequeno núcleo de pessoas, ela tem que ir e conseguir se desafiar e conseguir atingir esse objetivo, ou seja, ir lá, comprovar a hipótese dela, né, qual que é esse produto, experimentar esse produto no mercado e fazer ele começar a trazer lucratividade. Se eu estabeleço metas que são conservadoras com o que eu acho que eu vou conseguir fazer, qual é a probabilidade de eu não alcançar esse 100%? É altíssima, ainda mais em um negócio que a gente nem tem conhecimento direito. Então, nesse momento, quando a gente fala no contexto de startup, vem duas questões muito fortes. A questão da agilidade, o conceito de agilidade, e o conceito de metas por OKRs. O conceito de agilidade vem porque se você estabelece uma estruturação com aquele pequeno núcleo, como as empresas que a gente conhece, uma pessoa responsável por marketing, uma pessoa responsável pela engenharia, uma pessoa pelo desenvolvimento do software, a outra pela visibilidade do cliente. Você vai vendo, quando você vai ver, você tem 10, 20, 30 pessoas, cada uma fazendo a sua particularidade, e isso não funciona, né? Você não tem esse dinheiro para investir, esse dinheiro inicial aí de aporte, você não tem essa estrutura. Então, a agilidade vem porque as pessoas que estão ali, naquele núcleo pequeno, para poder fazer com que aquela ideia saia do papel, elas são multidisciplinares e elas utilizam toda a carga de conhecimento que elas têm, não só enquanto profissionais, mas enquanto pessoas, para fazer o estabelecimento de quais são as ações que elas vão priorizar para poder fazer aquele resultado surgir. E aí não importa se ela é de marketing, se ela tem mais know-how em uma coisa ou em outra. E aí vem o senso real de time. Para eles estabelecerem o que eles vão fazer, né, qual que é a priorização, são utilizados os OKRs, que é qual é o objetivo que eu quero atingir? Eu preciso, então, alcançar o meu break-even. Para alcançar esse break-even, o que significa de fato que eu alcancei esse break-even? Eu tive uma lucratividade de tanto, mais ou menos, né, sei lá, de 25%. Eu atingi um faturamento de tantos por cento. Então, percebam que são metas e são objetivos que não é estruturar o processo de marketing, de divulgação, ter um processo de pagamento assim acessado. Não é por estrutura funcional. A gente está falando são objetivos de negócio, em que aquele grupo de pessoas é responsável por desempenhar as atividades que sejam necessárias para conseguir estabelecer aquele objetivo. A partir do momento em que elas têm um alinhamento de qual que é esse objetivo, elas sabem que elas têm as habilidades, mas que elas têm que colaborar entre si, falar entre si para poder conseguir ver se aquilo está andando, se não está, se tem algum impedimento, se precisa de ajuda de alguém, para alcançar de novo aquele objetivo. E aí, com tudo isso, conseguir de fato comprovar que aquele investimento vai ser alcançado, né, comprovar lá para o investidor, o trabalho delas, o engajamento, a objetividade, o foco de atuação fica potencializado. Então, a diferença, Dani, entre o estabelecimento de metas tradicional que a gente conhece e o estabelecimento através de OKRs está no foco de atuação. Ao invés de eu olhar para o meu centro, para o meu momento individual enquanto profissional ou enquanto área funcional e falar o que eu tenho que fazer no olhar como um todo do meu trabalho core, né, a minha responsabilidade, eu olho para o objetivo da empresa, eu tenho alinhamento estratégico do objetivo da empresa. E aí toda a companhia fica focada para trabalhar para aqueles objetivos, para aqueles resultados, independente de qual que de fato no dia a dia é a minha responsabilidade. Percebem quando é uma olhada, um olhar completamente diferente, né? De você receber qual é o indicador que você tem que perseguir, você nem sabe o quanto de fato a tua atividade implica nisso. Ao contrário de você ter um olhar de o objetivo da empresa é isso, e nesse período todos nós vamos focar em como conseguir alcançar isso. Claro, existe uma estruturação dessas atividades, não é algo que sai todo mundo nadando alucinado. Existe uma estruturação. Mas é um olhar, é um direcionamento diferenciado. E é isso que faz com que ele seja alavancador.
porque você não necessariamente precisa vincular isso à tua remuneração, mas a partir do momento que você começa a conquistar esses objetivos, até se vocês quiserem fazer o vinculamento com a remuneração, é como se a gente não precisasse mais fazer a vinculação do resultado só no final do ano. A partir do momento que eu cheguei naquela meta, pronto, resultado apurado. Eu posso operar. Então, a gente pode fazer a divisão do PLR dependendo dos ciclos, né? O lucro ali sai em ciclos cada vez menores. E Gabi, deixa eu só te interromper. Pelo que você está dizendo, então, a estratégia da empresa ela tem que estar muito clara, muito bem definida e muito bem comunicada, é isso? Os OKRs, eles servem para ajudar a fazer essa comunicação e dar essa transparência. Aí vocês podem ter uma... Então, os OKRs, eles vêm para poder fazer a substituição de um planejamento estratégico, ou ele substitui um balance scorecard, ou alguma outra ferramenta? Não. O Balance Scorecard e os métodos tradicionais de planejamento estratégico ainda são fundamentais, porque para você ter a visibilidade e conseguir escolher ou direcionar o teu negócio naquele determinado período, para onde você quer ir, você tem que ter o conhecimento do posicionamento do seu produto, do posicionamento da sua empresa, a equipe que você tem, qual é o momento que você tem, a tecnologia. Então, conhecer todos os pilares da empresa ainda é necessário, conhecer a segmentação de produto, posicionamento ainda é necessário. Então, os OKRs, eles vêm para, com base neste conhecimento, né, e aí pode ter todos os indicadores acoplados aqui, mas com base neste conhecimento, como é que eu uso, como é que eu foco para conseguir resultados que aquilo me dê uma contextualização. E os OKRs, eles vêm para me dar um direcionamento e um engajamento, um foco de atuação, que é diferente. Dá para a gente ser sempre bom em tudo? Né? Será que as empresas têm que ser boa? Uma empresa tem que ser a melhor na parte financeira, a melhor no sistema de pagamento, a melhor no sistema de logística, a melhor no sistema de produção? É muita coisa. Ela tem um produto core, um serviço core, mas ela pode ter estratégias para ter bons serviços desses, mas o OKR vai falar assim, caramba, aonde que eu quero atuar? Em qual desses segmentos eu quero atuar nesse momento para resolver o meu posicionamento? E por que vocês acham que a gente precisa começar a falar um pouco mais de ciclos menores? Antes a gente fazia planejamento estratégico plurianual, anual. Vocês têm alguma ideia, alguma sugestão? Por causa da mudança, Gabi? É isso? De o mercado estar muito vivo e mudando ali, é isso? Muito bem. Ezequias, é isso? Isso mesmo. Oi, querido. A necessidade muda, né? Até a entrega. Gente, antes a gente falava de... Aqui que era um produto de inovação, sei lá, quando eu comecei a trabalhar uns 15, 20 anos atrás. Nossa, trabalhar numa montadora seria incrível, né? Um produto novo tinha um ciclo de 5 anos para o desenvolvimento de um carro novo, né? Ou de uma nova geração de carro. De quanto em quanto tempo a gente troca de celular ou a gente vê inovação em celular agora? Mensal, praticamente. Todo mês. Um celular de hoje, né? Um celular de 1 ano atrás, atende às nossas... E aí fala aqui, as nossas necessidades, um celular de 1 ano atrás atende às nossas necessidades? Para direcionar o que a minha empresa é expert, ou o que ela precisa mudar, ou o que ela precisa atender enquanto produto e serviço. Eu posso esperar 1, 2 anos? Ou eu posso estabelecer uma meta rígida e fixa para 1, 2 anos? Isso não cabe mais hoje. Né? A mudança, a gente tem ciclos cada vez... Ó, o pessoal falou de VUCA aí, né? Cada vez mais a gente está com ciclos muito menores. E a agilidade, mais do que a gente falar de rapidez de entrega de valor, né, para o cliente, para o usuário, a gente está falando de adaptação, de capacitar a minha empresa, né, o termino lindo lá que está na moda, Business Agility. É o quê? A capacidade da minha empresa de se adaptar às mudanças e às necessidades que o mercado, que os meus clientes têm a cada momento. Às vezes, hoje em dia, a gente já está até na indução, né? A gente move essa mudança de necessidade, cria produtos, né? A Apple veio com esse grande quebra também de paradigma. Mas
Não dá mais para esperar. Então, se a gente não tiver o tempo todo monitorando o que a gente está fazendo, qual que é o impacto no nosso consumidor e qual a devolutiva disso para uma nova inovação, para uma nova atendimento de necessidade e impulsionamento disso, a gente não sobrevive. Então, um dos pontos fortes dos OKRs é justamente a gente ter ciclos de avaliação. Então, é como se, quem já ouviu falar aqui alguma coisa sobre agilidade, como se a gente tivesse estabelecimento de sprints ou de um time box de ciclos periódicos para a gente estar monitorando. Então, ao invés de eu monitorar daqui a um ano, eu vou fazer a cada 3 meses, a cada 2 meses. E aí isso quer dizer que eu vou estabelecer só quadradinho, né, nesses períodos? Não, eu posso revisitar, inclusive. Ah, eu revisitar porque não consegui? Não, é meio que a la Dilma. Se eu não conseguir, eu vou dobrar a meta, eu vou me esforçar ainda mais se ele fizer sentido, se aquele objetivo fizer sentido. Se ele não fizer sentido, e aí a gente está trabalhando com transparência, com confiança, com respeito, né, que são os valores da agilidade. Se a gente entende isso, a gente pode mudar, né? Não foi porque eu não fui eficiente, não faz sentido, eu pivoto rápido, exatamente, Diego. A gente faz um olhar sobre o mercado, faz um olhar sobre a experimentação e o resultado que aquilo me trouxe, e se ele não estiver aderente, eu pivoto, não tenho problema nenhum em pivotar e direcionar para aquilo, porque eu vou direcionar um esforço que não tá sendo aderente, não está trazendo resultado, não, eu preciso modificar. Então, a mudança, ela não é mais pejorativa. Quantas vezes a gente, mas vamos mudar a meta, porque está difícil, porque aconteceram tais problemas, ou tem tal complexidade. Aí teu chefe chega e fala assim, não, mas você está querendo fugir da entrega que você se comprometeu, né? Você vai perder a meta. Caramba, ela não faz nem sentido mais, aconteceu uma mudança no mercado. Eu lembro que eu trabalhava numa seguradora e a meta era vender seguro, enfim, né? Aquelas coisas de KPIs. E aí aconteceram aquelas grandes enchentes em 2019. Gente, depois das enchentes, a meta não era vender, a meta era atender com qualidade os nossos clientes. Mudou completamente, porque a quantidade de gente e de volume de seguros acionados era muito forte. Então, não fazia mais sentido algum a gente ter metas de venda, de crescimento de vendas naquele momento. Então, tem que fazer sentido. E essa adaptabilidade para a gente fazer frequentes avaliações de se estou aderente ou não, né, de acordo com os resultados, se estou aderente ou não, e para onde que eu vou continuar direcionando, que pode ser até para mudança. Isso aqui agora eu já estou, legal, vamos para outro tema, vamos para outro tópico. E aí, nisso, a gente vai cada vez mais direcionando o crescimento da empresa. Gente, eu não consegui dar uma olhadinha em todos os comentários de vocês, mas estou vendo que surgiu uma última dúvida aqui. Alguém também estava falando, diga. Gabriela, tem mais duas. Espera aí, Dani, só para... Tem uma pergunta do Gustavo, é assim, tem a ver com a técnica de falhar rápido para identificar erros em estágios prematuros do projeto? Exato, tem uma frase que muita gente gosta de falar, falha rápido, arruma rápido, né? Tem que tomar bastante cuidado com essa frase, porque não é erra rápido de sai fazendo aquilo que eu não faço ideia. Agilidade, não é porque a gente está trabalhando com um formato de trabalho de agilidade que não existe planejamento, que não existe estruturação e conhecimento, base de conhecimento, tá? Então, não é sair fazendo, que é o famoso go horse, né? Sai fazendo alucinadamente, porque isso é desperdício. A agilidade vem de lean, que é a quebra e a eliminação de desperdício. Então, se eu vou começar a sair fazendo uma coisa sem ter conhecimento nenhum, sem ter direcionamento nenhum, e sair fazendo, é desperdício puro, porque aí eu vou no tentativa e erro, e aí com isso eu gero uma série de retrabalhos. A agilidade, ela vem para a utilização em projetos, demandas, necessidades, produtos, em que a gente tem hipóteses desconhecidas, em que a gente tem algum contexto de desconhecimento, e eu vou utilizar uma experimentação com o meu público-alvo, com o meu cliente, e com essa experimentação, de fato, com ele vai me falar o que está aderente, o que não está, o que resolve, o que traz valor, e aquilo que não trouxer valor, eu simplesmente deixo de fazer.
Então, eu paro de ter aquele olhar de todo, eu vou primeiro olhar tudo, especificar tudo, desenhar tudo, estruturar tudo. Agora eu começo a desenvolver tudo, mundo de software, né? Agora eu desenvolvo tudo, agora eu testo tudo, agora eu homologo e agora eu coloco em produção, porque aí meu usuário vai, de fato, poder utilizar. Isso é para aquilo que a gente já tem conhecimento, sabe como é, e colocar um sistema de produção praticamente. Agora, quando é desconhecido, faz sentido eu construir aquele todo? E se alguma parte estiver errado? Tudo vai ficar errado. Então, como que eu consigo particionar isso, trazendo a informação que é o mínimo entregável de valor, né? Mínimo value product. Qual é o mínimo produto de valor que eu consigo testar e validar a minha hipótese? Com base nisso, aí depois eu posso fazer incrementos de funcionalidades, incrementos de outros produtos, variações, etc. Gabi, deixa eu aproveitar aqui. Pessoal, a gente então agora vai trazer mais algumas perguntas para finalizar essa primeira parte de revisão do conceito, para a gente partir para a prática. Vocês serão divididos em grupos, a Gabi vai propor um case study, então quem quer ver aqui na prática, quer exemplos, 1 minutinho a gente já vai começar. Quem tiver perguntas sobre o conceito, dúvidas sobre o conceito, levanta a mãozinha para a gente organizar a ordem. O Dani já está há um tempinho tentando falar aqui. Dani, estou de olho aqui. Vou te passar a palavra, mas quem quiser ou manda no chat ou levanta a mão e a gente libera, por favor. Vai, Dani. Gabriela, a gente, eu vou dizer meio a engenharia com a administração, né? A gente veio da Revolução Industrial até mais ou menos uns 20 anos atrás de um jeito, de repente o mundo VUCA, né? O que a gente chama de VUCA, aconteceu de uma vez, né? E a gente acompanhou muito uma GE, né? Jack Welch, erro zero, né? Ninguém podia errar nada. E agora o pessoal fala, não, agora errar faz parte, temos que aceitar, quer dizer, agora todo mundo valoriza o erro, né? Uma coisa muito importante é que eu vejo que essa mudança muito forte da administração com a engenharia, o design que desceu com tudo na administração, né? A gente está deixando um pouco a engenharia, né? Que era a base da administração. Aí o OKR acaba chegando com tudo. Será que não é um complemento, né? Quando a gente olha os grandes grupos, eu quero ter a minha área de aceleração de startups, eu quero ter startups próximos a mim, será que não foi esse conjunto, né? Quer dizer, o OKR chega junto com o pivotar, né? Quando você ouve uma multinacional falar pivotar, você fica até arrepiado, você fala, o que é isso, né? Vocês falando... Tem uma conexão de tudo isso? Você entende que tem isso? Obrigado. Total. Obrigada a você, Dani. Total. E aí até falaram, então a agilidade vem para substituir o modelo tradicional, um é melhor do que o outro. Gente, eu gosto muito da metáfora de olhar todas as nossas habilidades, técnicas, metodologias, ferramentas como uma prateleira de serviços. Para cada problema que nós temos, a gente tem que olhar para esse conhecimento e ver aquilo que é aplicável e que faça sentido. OKR, metodologia ágil, nada vem para substituir, vem para somar como base de conhecimento. Agora tem que saber o porquê que eu vou usar aquilo. Não é simplesmente, a gente quer resolver muitas vezes problema de estratégia de direcionamento da empresa com uma metodologia de trabalho, né, com um processo, não faz sentido, né? Então eu não sei qual a proposta, eu não sei qual o objetivo daquele projeto, daquele produto, e eu estou lá entregando produto, nem está vendendo mais e eu não estou monitorando isso, né? Muito cuidado quando a gente trabalha em empresas que falam desse pivotar a empresa toda. Isso gera o caos, porque a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção com o legado. Isso não dá para a gente, do nada, pegar uma empresa toda e falar, vamos fazer isso. A transformação ela tem que ser pensada, estrategiada e ter um olhar. A gente normalmente acaba recomendando, quando a gente faz o processo de transformação nas empresas, da gente ter um olhar sobre produto. Então, utilizar como se fosse uma startup. Vamos entender quais são as ferramentas, quais são os métodos que são aderentes a essa empresa e a esse produto. Eu testo, experimento, aquilo que for dando certo a gente vai replicando para outros produtos, para outras equipes, e aquilo que não a gente já vai mudando e melhorando, mas é um processo paulatino, gradual e incremental. Pivotar, agora tudo é ágil, é sinônimo de caos. Vamos para o Eduardo.
Eduardo, pode fazer essa pergunta, por favor? Tudo bem? Só não sei tirar a mãozinha aqui. Boa noite, Tá bom. gente. Deixa eu só ver como é que eu tiro. Pronto. Gabi, boa noite, obrigado. Na verdade, a minha pergunta acho que é um pouco complementar à do Dani. Eu entendo a aplicabilidade aí do conceito de OKR nesse mundo ágil, nessa dinâmica de startup e tudo, mas eu acho que, enfim, desde que eu saí do INSPER, né, minha carreira está muito focada até na parte de family business, e eu tenho tido um pouco de dificuldade de alteração de cultura, etc., nesse sentido de você aplicar algumas metas um pouco mais tangíveis, né? Você vê essa mesma dificuldade que o Dani cita até na parte de cultura das multinacionais ou de empresas maiores para um negócio muito de um setor familiar, de um setor muito com pouca presença de player e pouca tecnologia mesmo? Como é que ficaria essa dinâmica? Sim, Edu, a dificuldade é exatamente a mesma, porque a gente está falando de uma coisa que é um processo global, né? Então, tem culturas que são mais adeptas de fazer o ipsis litis, vamos dizer assim, né? E outras não. A nossa é uma que não, mas não é uma coisa só do Brasil. Nos Estados Unidos ainda é difícil também e tal. A única diferença que eu vejo é na questão da abordagem. Uma coisa é você conseguir transformar, quando a empresa é familiar, primeiro você tem que ter o patrocínio do dono, né? Que é quem manda no orçamento. Se ele não topar a ideia, você pode tentar fazer o processo bottom-up e não vai funcionar. Porque o sistema de OKRs, por exemplo, ele tem que funcionar nas duas vertentes. Ele vem top-down e ele também ressurge do bottom-up. Porque ele tem que entender quais são as ações, a equipe, as massas, elas conseguem trazer resultados, porque elas enxergam muitas vezes muito mais no negócio do que aquela visão do dono que está com o olhar muitas vezes até viciado, né? Então, isso tem que ter um equilíbrio. A gente fala de uma média aí de 60% top-down e 40% da formação dos OKRs bottom-up. E nas companhias, a gente vê que a gente precisa de, no mínimo, um C-level também, patrocinando isso, para que isso seja possível começar a fazer esse desdobramento. Mas no mundo ideal, se isso for, né, se o presidente, vice-presidente ou o conselho, né, aportar e a gente conseguir fazer da mesma forma o processo bottom-up e top-down de forma conjunta, dá certo. Que muitas vezes nas companhias, nas maiores, às vezes uma área quer fazer e o resto da companhia nem sabe o que quer. Aí começa a dar conflito, começa a ficar descasado. Eu quero trabalhar a melhoria da minha área, mas não conheço a estratégia da empresa. Ou não estamos todos conectados. Aí deixa de ser colaborativo, aí começa a ficar sem sentido. E aí briga com coisas como RH, PLR, enfim. Né? Essas são as dificuldades enfrentadas. Mas é o que eu vejo todo dia. Legal, obrigado. Gabi, a Júnia. Júnia, sua pergunta, por favor. Oi, Gabi, obrigada aí pela introdução. Sobre o conceito, eu estou com a seguinte dúvida: eu trabalho muito com planejamento estratégico, minha área é a saúde, então hospitais, clínicas, consultórios, mas ou entidades do terceiro setor. Eu estou com dificuldade de entender, por exemplo, quando eu faço o planejamento estratégico, a gente faz a análise de cenário, a gente define para onde a organização quer ir, né? Os grandes objetivos, que são os objetivos estratégicos, eles são multidepartamentais, né? Qualquer coisa no hospital, aliás, quase qualquer coisa estratégica no hospital é multidepartamental, não tem como somente um setor conseguir aquilo. Então, eu não consigo ver, por exemplo, quando eu estabeleço um objetivo estratégico no hospital, ele não é a mesma coisa que um OKR, porque aí, quando isso cascateia para baixo, para os níveis inferiores, cada um vai ter que se ver naquilo ali, agir interdepartamentalmente ou não, dependendo do tipo do escopo do trabalho, e, obviamente, todo departamento vai ter também as suas metas táticas e operacionais ali, que também são mais focados no seu processo e que fazem parte, né? Porque... Então, você pode me tirar essa dúvida assim, do objetivo estratégico e o OKR? Eu estou entendendo o OKR também nessa outra vertente que você está falando. Vamos melhorar, né, um produto, né? Então, você já tem lá os estratégicos estabelecidos e faz um OKR, tudo bem. Mas eu quero saber nessa questão de quando a gente estabelece os estratégicos numa grande entidade.
É exatamente esse o caminho. Eu acredito que o Peter Drucker, quando ele definiu o estabelecimento de um sistema de metas, que ele já tinha essa ideia do trabalho colaborativo, mas na hora de aplicar isso, o que acontece? O planejamento estratégico, beleza, a gente define lá os objetivos e continua da mesma forma. Quando a gente vai descer para definir as metas nesse planejamento tradicional, o que muitas vezes acontece? A gente acaba definindo indicadores, e aí são os indicadores usuais e indicadores isolados. E a definição de atividades. Quando você desce isso, e aí você vai desdobrando, né, por vice-presidência, superintendência, vai departamentalizando de acordo com a estrutura hierárquica, você começa a perder o sentido e perder a conexão com a estratégia. Então, nesse modelo, acho que o objetivo era que fosse assim, que continuasse sendo colaborativo e que todo mundo tivesse essa visibilidade, mas a cultura daquele momento em que ele foi criado e que a gente arrastou por todos esses anos, é de que, não, só os deuses do Olimpo têm acesso à estratégia da companhia, têm acesso aos números da companhia, têm acesso a para onde aquela estratégia está querendo levar a gente enquanto produto, enquanto empresa, e aí o que desce é a ação. O que desce é só o indicador, a parcial do indicador. Então, aí ele perde essa identidade. Quando a gente fala de OKR, primeiro, a gente não fala a gente fala de um desdobramento, sim, entre corporativos e outros níveis, mas ele não necessariamente precisa seguir a estrutura hierárquica, e a recomendação é que não siga, para que não se departamentalize por áreas, e também que a gente pare em resultados. O que é resultado? Não é a entrega, não é a atividade, não é o indicador, é o resultado. Então, minha o que eu vou fazer é entregar tal projeto. Tá, e com esse projeto, o que acontece? Você muda o seu posicionamento, você aumenta o seu faturamento, você aumenta a sua margem, você se posiciona como um produto diferenciado, uma empresa, você se coloca como pioneira. Qual que é o resultado disso? A gente está muito focado... a gente persegue o como, né? O como, o método vira meta, e a meta ninguém conhece, no final das acho contas. que tem muito essa dificuldade, na verdade. Eu trabalho muito com sistematização em diversos níveis, até no nível clínico também. As pessoas têm dificuldade de distinguir o que é entrega de resultado que gera valor e o que é uma coisa operacional, entre meio e fim, né? As pessoas têm muita dificuldade em distinguir o que é meio e o que é fim. Mas ok, ficou claro, obrigada. Joia, Vamos experimentar um pouquinho mais. É isso, Gabi, vamos direcionar agora o estudo de caso. Pessoal, eu coloquei aí o acesso para o mural, não sei se vocês já usaram essa ferramenta ou não, é um painel colaborativo, então já que a gente não está todo mundo junto, é um lugar para a gente colocar post-it e brincar. Eu vou apresentar aqui só para eu dar as instruções. Vocês estão vendo já minha tela? Segura o Serecucheco um pouquinho aí, senão eu vou bloquear tudo, hein? Segura o Serecucheco aí. O que nós temos aqui? A gente tem um estudo de caso, que é uma empresa, a Wow Entertainment, na qual eu sou CEO, tá? E é uma empresa, um buffet, como tantos outros que vocês conhecem, e a gente era especialista em fazer casamentos, festas de 15 anos, festas de debutantes, né? Que é noivados, casamentos, esses tipos de coisa. Tradicional. Só que veio a pandemia e estamos há mais de um ano sem realizar nenhum evento. Eu tenho uma equipe super reduzida, super enxuta, e a minha empresa é formada por 5 pilares. O pilar de clientes, né, que é externo a mim, meu pilar de fornecedores também é externo, mas eu tenho uma equipe de eventos, uma equipe de atendimento e administrativo financeira. Com isso, e comigo, que tenho muitas ideias e que adoro o ramo, a gente consegue se virar e realizar todos os nossos eventos, até a pandemia. O que eu vou pedir para vocês? Para que vocês leiam o estudo do caso, e eu coloquei aqui já quais são os meus direcionadores estratégicos, porque a gente vai realizar um planejamento estratégico aqui, e o grupo que fizer o melhor planejamento estratégico, eu vou contratar como consultoria para continuar o meu direcionamento ao longo do ano e o monitoramento. O que eu entendo, de acordo com o meu posicionamento de mercado, o que eu entendo que é necessário para a gente fazer o direcionamento desse ano?
Eu preciso desenvolver um nicho novo de mercado, que são os eventos corporativos e familiares, mas no segmento virtual, porque eu não tenho, era o meu carro-chefe, os eventos corporativos e aniversários, casamentos, noivados e festas de debutante, mas agora eu não estou conseguindo fazer mais. Então, eu preciso de um novo formato de como trabalhar isso. O meu deadline para a retomada do meu faturamento, que hoje se resume a algumas entreguinhas de bolos, docinhos e salgadinhos, é Q1 de 2021. Estamos falando que a gente está em janeiro, tá, gente? Vamos simular aqui, que senão fica complicado. E o meu deadline para poder fazer uma implementação de um produto novo, porque eu quero me reposicionar novamente no mercado como inovador agora, é Q3, que é o quarto 3. Mas nós somos líderes e temos a necessidade de reinventar esse produto, nos adequando à necessidade atual do mercado. Então, tudo isso daqui tem que estar adequado às condições atuais de pandemia, porque eu não sei mais quanto tempo que a gente vai ter de pandemia e eu não tenho nenhuma vontade de acabar com a minha empresa. Eu quero sobreviver, eu tinha um caixa até agora, mas ele está acabando, então eu preciso da ajuda de vocês. Como que a gente vai fazer isso? Estruturando o OKRs. Eu vi que a Google deu certo, eu quero fazer igual. A gente vai fazer algumas rodadas, tá? São rodadas de 7 minutos, cada uma delas, em que a gente vai fazer o desdobramento, a criação e o desdobramento de OKRs. Como que vai ser isso? Cada grupo vai discutir, de acordo com esses direcionadores estratégicos, que objetivos que eu preciso alcançar para conseguir atender a esses direcionadores estratégicos. Vocês podem escrever de 1 a 5 objetivos, não mais do que isso. Então, para fazer tudo isso, eu tenho que estruturar minha logística, eu tenho que fazer contrato com parceria, eu tenho que criar um site, tem 1000 coisas para fazer. De tudo isso que tem para fazer, vocês vão escolher no máximo 5. Desses 5 depois, a gente vai fazendo também avaliações para significar, para confirmar que eu alcancei este objetivo, quais são os resultados chaves que me direcionam para isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu quero me tornar líder novamente no mercado de eventos, só que agora virtuais. O que significa ter essa liderança? Eu estar com faturamento de 10 milhões. A minha relação com o meu concorrente em relação a market share é de ter 20% de vantagem. Eu ter o nome da minha empresa divulgado no programa, sei lá, da Ana Maria Braga, por exemplo. Isso, para mim, quer dizer resultados que eu posso, que na conclusão, no alcance de todos eles, eu consigo, então, estabelecer que eu consegui chegar no meu objetivo. Tá? Depois disso, eu vou explicar aqui como é que vai funcionar o estabelecimento de resultados, os indicadores e as ações. Mas para a gente não se delongar muito mais, a gente poder experimentar um pouquinho mais isso, eu vou jogar vocês em 3 grupos, tá? Formei 3 grupos. Vocês vão ter 7 minutos, para quem ainda não leu, ler o case aqui e escrever aqui os objetivos de vocês. Dúvidas? Sem dúvidas. Então, eu vou jogar, não sei se vocês já utilizaram a ferramenta, quem está acostumado ou não com a ferramenta Zoom, vocês vão receber um convitinho para aceitar para ir para a sala, tá? E a hora que acabar o tempo, eu vou trazer vocês de volta para poder, para essa sala aqui comum, e aí cada grupo vai apresentar os seus objetivos. Beleza? Então, escolha alguém para apresentar aí. Quem quer apresentar aí? Primeiro grupo. Quem vai falar o que vocês discutiram? Quais são os objetivos? Quero ver que consultoria que eu vou tratar. Quem que vai falar do grupo 1? Senão eu vou passar aqui a palavra para o grupo 2. Quem que é? Daniel. Vamos lá, Daniel. Concordo, é o Dani. Não, mas a gente não conseguiu chegar. A gente não discutiu. Eu dei até uma leve atrapalhada no grupo porque eu foquei no infantil, tá?
Mas o que eu disse é o seguinte, né? O que a gente conseguiu falar, né? Então, por exemplo, a gente começou a discutir o que seriam produtos, né? Quer dizer, a gente não falou de estratégia, não falou nada. A gente disse o seguinte: crianças fazem aniversário, vão continuar comemorando e a gente tem que entregar alguma experiência diferente. As crianças normalmente gostam de personagens para sua festa, né? Então a menina põe a Cinderela, a princesa, ou o menino põe o super-herói e tal. Então o que a gente falou era de montar um negócio que na hora que a criança vai se conectar para assistir a festa do amigo, ela vai botar o seu personagem. Então cada uma dessas crianças, cada um vai usar o seu personagem. Isso é demais, porque todo mundo vai gostar da festa do amigo, porque, na verdade, é a festa dele que ele está, teoricamente, participando. E, a partir disso, a gente ia colocar metas, né? Colocar metas intermediárias, depois que a gente vai fazer. Aí, o pessoal leu melhor e falou, putz, não é só festa infantil, tem festa e eventos empresariais. E aí, o tempo foi passando e a gente não conseguiu fazer, mas a gente ia por esse caminho, tá? Só para não dizer que não fizeram nada. Achei lindo o discurso, mas é uma consultoria que está me passando um pouco de instabilidade. Vocês já estão discutindo o nicho de negócio. Eu queria ver qual que eram os objetivos que eu ia traçar para conseguir sair desse marasmo, né? Então, estudo de caso... A gente discutiu 3 objetivos no finalzinho, a gente estava argumentando. E aí, time box, mas a gente falou que o primeiro objetivo seria definir um novo modelo de negócio online. O segundo objetivo seria ganhar notoriedade no ramo. E atingir, no terceiro, aí o valor necessário para cobrir as despesas dos 3 primeiros quartos, seria o faturamento de 90 mil, seria algo assim. Mas a gente ainda não tinha fechado. Isso, Paty. Aí no finalzinho a gente estava comentando, né? E aí comentando de inspirador e tudo mais. E um dos que a gente imaginava também era tornar a empresa como referência em eventos online, né? Colocar um objetivo como esse, mais abrangente, assim, e aí depois conseguir começar a detalhar um pouquinho mais. Mas acho que a ideia, talvez, para uma segunda conversa que a gente vai ter, são objetivos mais ou menos como esse, entendeu? Parecido com promover um espaço, né, um espaço de comemoração em meio à pandemia, né, estar junto dos clientes, mesmo de forma remota, né? Estava começando a fazer algo inspiracional nesse sentido. Bacana. Palavras que surgiram aí, aspiracional, né, que me inspirem, né? Então, os objetivos, eles acabam utilizando palavras como me tornar, ser pioneiro, implementar, inovar, criar, né? Ser alguma coisa, né? Então, são mais... Notoriedade. Exato. Já os resultados-chave são mais quantitativos, né? Então, é como, enquanto o objetivo é o que, os resultados-chave é como, mas é como resultado, não é um método, uma atividade ou só um entregável. É o que representa um resultado-chave. Vocês estão conversando, vocês só não me mostraram um plano, né? Assim, o blá, 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 no final até que coisa, mas na próxima rodada vocês vão poder dar mais uma trabalhada e quem sabe me convençam. Grupo 2. Grupo 2, o Fábio vai conseguir falar ou a gente vai passar para o Jorge? O Fábio está com problema lá. Jorge, vamos. Jorge teve 10. Aí você complicou. Nós começamos principalmente por uma renovação tecnológica na empresa. Nós enxergamos uma empresa ainda muito tradicional e com uma necessidade de desenvolvimento e presença no digital. Então, principalmente no momento de pandemia, é uma forma de a gente conseguir chegar no nosso mercado-alvo. Um segundo ponto tem a ver com o desenvolvimento de, vamos dizer assim, cenários tridimensionais que nos permitam levar às pessoas esses eventos de uma forma também, mais uma vez, digital, ou seja, já que a gente não pode estar no presencial, a gente consegue, através do 3D, né, de uma recriação de cenários, conseguir demonstrar às pessoas como seria aquela festa, como elas se inserirem num ambiente virtual, como se estivessem naquela festa. Até houve aí um colega que deu a ideia, que já fizeram na empresa dele, era dentro de um navio, então tem essa parte. Mas muito a questão de tornar a empresa muito mais moderna, porque se nós queremos
alcançar famílias, né, nós temos que fazer com que o consumidor enxergue em algum lugar essa sua necessidade. Deixa eu ver. Aí o Fábio falou mais qualquer coisa, mas eu agora não recordo. Patrícia, se me ajuda. Sim, é sobre a revisão do portfólio, dos parceiros. Exatamente, obrigado. Há também uma necessidade, né, de nós até então éramos anfitriões, então nós estávamos ali, as pessoas chegavam para que a gente animasse, né? Agora nós temos que inverter o papel, nós temos que ir atrás dessas pessoas e nós temos que ir animar sem antes ser solicitados para animar, então aumentar o nosso portfólio de serviços e de parceiros para que a gente consiga ter uma presença cada vez maior junto do consumidor. Muito bom. Vocês perceberam como tem uma atuada um pouco mais específica, né? Então, a gente tem um olhar ali sobre tecnologia, depois um olhar sobre inovação de produto, né? O que a gente vai fazer, e depois o outro é o próprio modelo de negócio, né? Nesse olhar de a gente receber, como que a gente vai olhar chegar, né? Chegar até os nossos clientes agora, invertendo toda essa cadeia de valor. Gostei, grupo 2. Olha, gostei de vocês. Faz sentido, faz sentido. Grupo 3. Quem que vai falar do 3, pessoal? Posso tirar uma dúvida, Gabriela, até antes de seguir com o grupo 3? Pode ou não? Ou depois você vai abrir? Minha pergunta era a seguinte, os objetivos têm que ser lúdicos ou a estratégia, mas os objetivos são lúdicos ou eles têm que ser mais diretos, mais objetivos do que eu gostaria de fazer? Os objetivos, eles são aspiracionais, tem que ser inspiradores, tem que ter esse olhar de visão além do alcance, sabe? Tipo, olho de Tandera, uma coisa assim, de você se enxergar aonde que eu quero chegar. É naquilo, né? Tem um objetivo que eu gostei muito de um cliente, que era tornar os meus clientes fãs. Ele não queria simplesmente ser o líder da categoria, ele não queria ser melhor em relação somente ao concorrente, ele queria fidelidade, que é algo hoje dificílimo de acontecer, ele queria seguidores, ele queria o comprometimento, né? Então, o que isso representa? Então, quando a gente olha para o objetivo, é nesse olhar de inspiração. A composição do objetivo é com os resultados chaves. Os resultados chaves, aí sim, tem que ser quantitativos. É o que vou te direcionar. Hoje, o meu posicionamento de faturamento, meu faturamento hoje são de 100 milhões. Eu vou aumentar o faturamento de 100 milhões para 125 milhões, né? E aí depois ação, e como que eu meço isso? É através dos indicadores. Então, qual que é o indicador? É faturamento, né? Grana. Pronto, isso é simples. Não, eu quero saber se eles são de fato fãs, né? Me tornar os meus clientes fãs. Como é que eu mensuro isso? Não só na quantidade de venda em relação com o meu líder, né? Mas qual que é o índice de renovação de contrato? Qual é o índice de perpetuidade do meu cliente? Quais são os indicadores que eu consigo mensurar isso? O churn, o market share, faturamento. Então, a gente começa a olhar uma gama de indicadores. Mas, como a gente estava falando antes, não é um olhar de um indicador, estabelecimento de metas pelos indicadores. É o estabelecimento dos objetivos com resultados chaves, e para mensurar se eu estou chegando nesses objetivos ou não, eu uso fruto dos indicadores, eu mensuro pelos indicadores. Não, perfeito. Agora ficou bem mais claro. Vamos lá, grupo 3, quem vai falar? A gente já vai para a segunda etapa. Então, a gente discutiu aí algumas coisas dos objetivos, né? A primeira delas que a gente identificou como super importante é a reestruturação de custos, tá? A gente identificou ali os 30 mil de custos fixos que a gente tem, então a nossa ideia é verificar onde a gente tem espaço para reduzir esses custos fixos, tá? Dentro de reestruturação de custos, a gente também conversou sobre a renegociação com fornecedores e clientes para entender e melhorar o nosso fluxo de caixa. E aí a gente foi para um outro lado, né, que daí já é olhando mais a nossa parte da receita, que é definir um novo modelo de operações, né? Então a gente pensou muito aí, obviamente, no modelo digital, que é o que dá para a gente fazer agora, dado a pandemia. A gente pensou também na criação de um serviço onde a gente pudesse realizar como se fosse
uma festa de final de ano onde a gente enviaria kits para as pessoas, e aí elas receberiam o mesmo kit e aí estariam conectadas todas na nossa plataforma para assistir ali um show ou uma apresentação. E aí, do lado de faturamento de receita também, a gente comentou sobre a necessidade da gente offsetar, obviamente, todos os custos fixos aí nesse primeiro momento, para que a gente não tenha um cash burn aí muito grande, até que o nosso modelo de negócios esteja já sustentável ali a partir do Q3, tá? Foi pouco tempo, mas foi nessa linha que a gente conseguiu conversar, com o objetivo sempre de ser referência no mercado de eventos digitais. Bacana. O que vocês percebem de diferença da estratégia, né, dos objetivos apresentados pelo grupo 2 e do grupo 3? Um é operação e o outro é finanças puro, né? Assim, você vê o mindset de cada grupo, tal. E tem resposta errada, Fábio? Não tem. É um olhar, é o foco de atuação. Então, a consultoria, ela teve um olhar exatamente, Tati, um olhar de, puxa, não, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa arrumar a estrutura da empresa, né? A parte de logística, nisso a gente pode ganhar o jogo, vamos dizer assim, né? E o grupo 2 não teve um olhar mais de negócio, mais de cliente, mais de produto, né? Como é que a gente vai saber? Experimentando essa estratégia, vendo se esses objetivos eles podem ser realizados, quais são as ações para realizar isso, né, para chegar nesses resultados, e é isso que a gente vai experimentar agora no ciclo 2, gente. Vou dar agora 10 minutos para vocês, porque a gente já está chegando perto do horário limite, então eu vou dar 10 minutos de lambuja aí. Vocês vão olhar esses objetivos que vocês traçaram. Se quiserem dar uma arrumadinha, dar uma complementação, não tem problema, tá? Podem fazer isso, mas mensurem o tempo, porque agora, para esses objetivos, vocês têm que definir quais são os resultados chaves. Então, o que é aquilo de forma quantitativa, né? Seja por indicador, seja por percentual, o que seja, me demonstra que eu alcancei aqueles objetivos ao longo do tempo. Então, eu posso pegar os mesmos resultados chaves e fazer um diferencial deles, de eu fazer um crescente, uma evolução daqueles mesmos resultados, ou eu posso fazer resultados diferentes. Então, por exemplo, falando de saúde, vamos falar que o meu objetivo é chegar aos 40 com um corpinho melhor do que 30. Eu poderia fazer uma quebra de emagrecendo ao longo do tempo, perdendo peso e ganhando massa muscular, e é uma evolução crescente, ou não. No primeiro quarter eu vou diminuir o meu peso, no segundo quarter eu mantenho o meu peso, mas aí eu ganho massa muscular. No terceiro quarter, além de ganhar massa muscular e manter, né? E manter o peso, eu também vou melhorar os indicadores dos meus resultados de exames, né? Tá sem colesterol alto, enfim. E no quarto, eu vou trocar todo o meu guarda-roupa, porque eu vou diminuir 2 números, né? Vou precisar de um overview aí total. Então, não tem certo e errado, mas são 2 estratégias também diferentes aí para vocês elaborarem. Beleza? Então, bora para resultados chaves. Vou jogar vocês nos mesmos grupos, tá? Mas é isso mesmo. Quem que é o grupo que quer começar? Eu não estava conseguindo ver, gente, lá no mural, o que o grupo 1 estava escrevendo. Vocês estavam conseguindo escrever? Até a maioria do grupo está no celular, a gente não conseguiu colocar. Ah, caramba. Mas eu anotei aqui. Então tá bom. Eu anotei. Tá, então o nosso primeiro objetivo seria implementar um novo modelo de negócio online disruptivo. O nosso primeiro key result seria desenvolver 3 novos serviços. O outro seria reduzir custos para aumentar a margem em 10%. E o terceiro seria aumentar o market share da empresa em 50%. O segundo objetivo seria ser... Não, já tem... Vocês perceberam, ó, de uma rodada que a gente fez, que aí um teve uma visão de produto, outro de estrutura, né, de empresa e tudo mais, como aí o outro time já vem, para isso aqui e tal, a coisa começa a ficar mais palpável, né? E claro, é market share, é diminuir custo, é melhoria de operacional, né, eficiência operacional. Continua aí, desculpa, eu te interrompi. Imagina. O objetivo 2 é ser top of mind no ramo de eventos, e o que result 1 é alcançar um share of voice de 50% em relação aos concorrentes, e o outro é atingir o engajamento de 30% nas redes sociais.
E o último objetivo que a gente definiu foi criar experiências únicas e inesquecíveis para os nossos clientes. O primeiro que resulte seria ter uma avaliação positiva de NPS de 90% dos nossos clientes. O outro seria ter uma recorrência desses clientes a cada 3 meses. E o outro seria a cada 10 clientes que a gente tiver, esses 10 gerarem no mínimo 5 leads novos para a agência. Arrojado, hein? Cada cliente leva 5 leads. Muito bom, eu gostei. Conciso, fala de produto, fala de estruturação, fala de abrangência, né? Tentáculos aí. Gostei. Muito bom, grupo 1. Grupo 2. Vamos lá, Gabriela, foi fácil. Primeiro teríamos que organizar tudo isto, mas enfim, vamos aqui no Q1. Em Q1 a gente tem aqui como ponto-chave a implementação da plataforma digital, o desenvolvimento do marketing digital e revisão de portfólio. Como principais indicadores neste Q1, o número de venda que a gente já começa a ter digital, o CAC, que é bem interessante a gente saber como com esta nova versão a gente está aumentando o custo de aquisição desses clientes. Captação de novos clientes seria outro indicador-chave. No Q2, ações de manutenção de clientes ativos, captação de vendas no género de petit comité, ou seja, mais familiares, conforme a estratégia estava traçada aí, e revisão orçamentária totalmente em linha com o que vem sido dito aí nos outros grupos. Indicadores, recorrência de venda, crescimento da receita e market share. Q3, aumento das receitas, novos clientes e recorrência. Então, aí como indicadores, o aumento de faturamento versus a ação tradicional, como nós estamos crescendo em relação ao que era antes, e a manutenção de todos os outros indicadores anteriores. Q4, a altura do lançamento do novo produto, então a entrega de produtos relacionados com 3D e realidade aumentada, e como a gente tenciona fazer aumento de market share, fazer um M&A do grupo 1 ou do grupo 4. Muito bem. Dá uma olhadinha, pessoal, como olha, no que eles colocaram de Q1 aqui, os primeiros resultados chaves, elas têm uma cara um pouco mais de ação, né? Uma cara um pouco mais até de estrutural. Aí eu vejo o entendimento até de que, dado o contexto, existe a necessidade de realizar esses entregáveis. Quando a gente fala de objetivos de OKR, de resultados chaves, a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado de sempre se fazer a pergunta do porquê. Então, com a implementação da plataforma digital, com a estruturação, né, de marketing, tá muito genérico, né? Então, é o que de marketing? Mas, independente do que seja de marketing, com essa ação de marketing, o que se quer chegar? Né? Qual que é o resultado que se pretende alcançar com essas ações? Tá com um pouco de cara de ação. Os indicadores, acho que vocês foram super assertivos, mas ter esse olhar de, fazendo uma revisão de portfólio, o que eu vou ter? Eu vou me posicionar de uma maneira diferente? Eu vou lançar um produto novo? O que eu vou fazer com... Tá um pouquinho Q1 ali, tá um pouquinho com cara de ações, tá? Então, da gente ter um pouquinho sempre fazer essa pergunta do porquê. Ações e manutenção de clientes também está com cara de ação, captação de vendas petit comité e revisão orçamentária. Eu tenho que fazer isso, é um avanço do que vocês colocaram no Q1, né? Mas ainda está com cara de ação, é uma evolução do mesmo tema, mas com o aumento da captação, com a revisão orçamentária, eu preciso que a revisão orçamentária é porque eu estou com pouca eficiência operacional, é porque a minha margem está pequena, por que eu tenho que rever o orçamento? O que eu quero reduzir ou o que eu quero aumentar com isso? Então, só ter um pouquinho de cuidado para a gente fazer esse desdobramento, né, de resultado-chave e como que eu mensuro esse resultado-chave. O indicador é em relação ao resultado e não à ação. A ação, ela pode mudar, inclusive. O OKR, quando você estabelece o objetivo e o resultado-chave, a ação pode mudar, mas o objetivo pode se manter o mesmo. Ele acaba sendo até um pouco mais estável do que as ações. As ações eu posso pivotar e ter até mais liberdade, tá? Já quando eu olhei ali no Q3 e o Q4 já estão com um olhar um pouquinho mais de resultado. Eu quero atingir novos clientes, eu quero aumentar a minha receita, eu quero definir a minha ter uma incidência de recorrência, né?
E aí só ser um pouquinho mais específico também na forma de escrever para ficar claro. Percebem que quando a gente vai fazendo esse desdobramento, de repente a gente tem esse painel visual que pode estar no monitor das empresas, pode estar numa página de intranet, enfim, de todo mundo ler aquilo e aquilo ter sem uma ambiguidade de entendimento, sem eu precisar ter uma legenda, né, um glossário para entender o que aquilo quer dizer. Se aquilo tiver claro, nítido, objetivo, qualquer um que lê vai falar, puxa, eu me encaixo aqui, eu me enquadro aqui, o que eu estou fazendo ajuda nesse endereçamento aqui. Mas bacana, o exercício, vocês foram muito assertivos, principalmente na questão de indicadores, muito legal. Grupo 3. Vamos lá. Aqui a gente separou por quarters também, assim como o grupo 2. No primeiro quarter, a gente está falando de uma redução de custo fixo em 20%. O outro key result é o benchmark estudo de mercado para definir um funil de vendas. E realizar pelo menos um evento em MVP, para a gente poder testar a nossa plataforma, isso no Q1. No Q2, a gente quer atingir o break-even financeiro, ter 100% dos novos fornecedores definidos e pelo menos 5 contratos assinados no Q2 para a realização desses eventos de nova plataforma, tá? No Q3, a gente colocou já um objetivo de ter 30 contratos assinados pelo novo modelo de negócios. A gente quer iniciar o monitoramento da satisfação dos nossos clientes. E aí sumiu um aqui. Acho que alguém mexeu aqui também. E aí no Q4, a gente está com atingir o status de referência nesse mercado sendo o top 3. O outro key result é receber pelo menos 2 prêmios como fornecedor de inovação, pensando em corporativo, e um NPS acima de 90%. Bacana. Vocês tinham falado que os objetivos aqui não estão todos escritos, né? Mas era definir o modelo de negócio. Não, a gente acabou não dividindo em 3, ficou só em 2, mas foi o nosso grupo que você falou que a gente estava mais focado em custo, em arrumar casinha, né? De fato, a nossa estratégia seria de pegar o Q1 e o Q2 para arrumar a casa, enquanto a gente define o nosso novo modelo, e aí no Q3 dá esse deslanchar de fato. Tá. Olha só que interessante, gente. Então, assim, eles tinham uma ideia inicial, uma estratégia inicial, mantiveram essa estratégia, mas até com o desdobramento e a troca de ideias que a gente teve aqui, eles se posicionaram com resultados chaves, né, de ter 100% de novos fornecedores, 5 contratos novos. Então, aqui, não é só definir um modelo de negócio, não é só reestruturar custos. Dos resultados chaves emergiram objetivos muito maiores, né? Quando a gente vê em Q4 aqui, receber 2 prêmios como fornecedor de inovação, NPS acima de 90%, a gente está falando aqui, além de ter um novo modelo, qual que é o meu posicionamento perante os meus clientes? Qual é o posicionamento perante o mercado? A gente está falando de um pioneirismo, a gente está falando aqui de um posicionamento de fã, de fidelidade, né? Então, como emerge, a partir do momento que você consegue dar uma olhada um pouco mais no detalhe sobre os outros assuntos, começa a emergir outros objetivos e aí essa reação bottom-up que a gente falou no começo, que poderia. Então, nada impediria da gente ter um processo reverso, que é as próprias equipes começarem a emergir ações que acabam levando a companhia para um resultado de superação de fato, né? Muito legal, gente. A gente já estourou o tempo aqui. Não tínhamos, né, como foco, objetivo aqui da gente dar um treinamento sobre OKR ou ser totalmente exaustivo, mas acho que foi um exercício divertido aí, um pouco mais lúdico para vocês poderem exercitar a prática e verem essas questões de esse esfrega, né? O que a gente vai atacar primeiro? Tem que escolher, não dá para fazer tudo, né? E o que de fato é resultado e o que é desdobramento em ação, né? Qual é a diferenciação disso? Qual é o meu objetivo? Se eu estou focado naquilo que eu vou fazer no meu dia a dia ou se eu estou focado no resultado final? E o quanto que a gente, enquanto grupo, vai convergindo em ações, mesmo com ideias completamente diferentes, mas vai convergindo no modelo de negócio. Então, vocês imaginem esse fórum, né,
no dia a dia, nas consultorias que a gente dá, a gente começa com um workshop onde a gente coloca uma série de coisas se a gente não tem uma base de planejamento estratégico, ou traz o planejamento estratégico. Disso, a gente vai fazendo esses desdobramentos dos objetivos e resultados-chave, mas em determinados momentos a gente tem que falar, agora a gente tem que priorizar, agora a gente tem que selecionar aquilo que a gente vai fazer e aquilo que a gente não vai fazer, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? O quanto que a gente começa e o quanto que a gente não termina, o quanto que a gente não entrega, né? Parar de começar e começar a entregar, né? E começar a observar para uma tomada de decisão assertiva, como que esse monitoramento é importante, como de ter indicadores assertivos para mensurar esses meus resultados-chave, senão fica fluff, né? Fica, eu quero chegar a isso, mas será que eu sou, será que eu não sou, será que eu alcancei, será que eu não alcancei? Se eu não tenho indicadores, se eu não tenho uma mensuração no mercado, muitas vezes a gente vê processos de estruturação de empresa que a gente tem que começar a ter um indicador, que a gente quer saber, mas a gente vê que a gente não sabe nem em que momento que a gente está. Então, às vezes, tem que ir engatinhando mesmo. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Agora, deixo a palavra para vocês aí. Isso, vamos agradecer, então, todo mundo que esteve aqui conosco até agora. Espero que tenha sido proveitoso. Pedir desculpa pelos problemas técnicos iniciais, que a gente precisou redirecionar a turma aqui para essa sala, mas foi de coração e a gente espera que, se foi relevante, quem sabe a gente não faz outros, né, para ser mais efetivo. Agora, com a turma que participou desse, fazer um passo 2 aqui, que já estamos, né, um pouco mais nivelado aqui do conhecimento, tá? Obrigadão por todos. Gabi, sua disponibilidade de horário também, assim, generosidade de trocar aqui conosco, não tenho palavras. Beijo, gente, boa noite.